galera esperta! Hoje vamos dar início à nossa nova série de aulas, ou seja, vamos começar a montar a playlist de botânica. Assunto muito chato para alguns e muito top para outros. Mas vamos deixar uma aula bem divididinha, uma série de aula bem divididinha por tópicos e para você gostar e aprender botânica de vez, porque botânica cai no Enem, beleza? Não esqueça de você dar seu like e se você for novo por aqui pelo canal, faça a inscrição acionando o sininho e deixe seu comentário, beleza? Vem comigo! Então, falando sobre o reino vegetal, também conhecido como reino metafita. Esse grupo é estudado dentro da botânica, a área da biologia que estuda os vegetais, as plantas. Beleza? Então, o reino plante ou reino vegetal é um dos reinos dos seres vivos que inclui todas as plantas existentes e apresentam algumas características, comuns. E são os primeiros seres que vão formar tecidos verdadeiros, beleza? Sendo como de costume os integrantes do reino plante, eles são eucariontes, pluricelulares, autotróficos, fotossintetizantes, ou seja, eles vão produzir seu próprio alimento, ou seja, produzir seu carboidrato através da fotossíntese. Esse é um processo metabólico. Eles vão ter células contendo parede celular, composto de celulose, e vão ter algumas organelas especiais, como os cloroplastos, responsáveis pela fotossíntese, e os vacúolos, no caso, o vacúolo de suco celular ou vacúolo central. Eles vão ter um ciclo de vida haplodiplobionte, vamos falar sobre isso no decorrer da aula, e o polissacarídeo de reserva dos vegetais é o amido, cuidado, dos animais, glicogênio, animais com os fungos, e dos vegetais é o amido. E o que eles vão ter em comum quando a gente for falar na evolução é que eles vão ter o embrião pluricelular retido e nutrido no organismo materno. Então o organismo materno vai justamente cuidar desse embrião. Beleza? Vem comigo! E falando sobre a evolução desse grupo, quando foi que eles surgiram? Então, todas as plantas terrestres tiveram o seu aparecimento, a sua descendência, ou seja, seu ancestral comum nas algas clorofíceas ou algas verdes. Então, esse grupo de algas verdes, que são as clorofíceas, que vão possuir a clorofila A e B, que vão dar origem a todas as plantas terrestres. E quem são essas plantas terrestres na evolução? São as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Então, esse ancestral comum que deu origem a essas plantas terrestres, formando um grupo monofilético nesse grupo, vão ter em comum que são plantas que vão formar embrião. Por isso, embriófitas, que elas formam um embrião que são cuidados pela mãe. Então, esse ancestral vai ter essa característica que vai diferenciar as plantas terrestres das demais algas. Lembrando por que as algas não são mais consideradas plantas. No caso, as algas pluricelulares, porque elas não formam tecidos verdadeiros. Muito cuidado aí. Então, esse embrião, daí vai dar origem às briófitas,
O que elas vão ter as briófitas? Elas vão ter o embrião, vão ter o seu tecido verdadeiro, só que elas são dependentes da água para a reprodução. Elas vivem em ambiente úmido. Quem são as briófitas? São os musgos, mais conhecidos como limo, que eles vão dar sobre muros, sobre tronco de árvore, sobre rochas. Mas só que as briófitas, elas não têm vasos condutores. Elas são avasculares ou atraqueófitas. Ou seja, não tem aqueles vasos condutores de seiva, o xilema e o floema. Por isso elas não crescem, não passam de 25 centímetros. Aí quando for ver o ancestralzinho, vai surgir uma novidade evolutiva, que são os vasos condutores, xilema e floema. Então daí dá origem ao primeiro grupo das pteridófitas, que são plantas que vão ter vasos condutores. São as primeiras traqueófitas ou vasculares. Quem são as pteridófitas? São as conhecidas samambaias, as avencas, as cavalinhas. E elas, por ter vasos condutores, vão formar raiz, caule e folhas verdadeiros, coisas que as briófitas não tinham. E subindo na evolução, vai surgir uma novidade, que é a semente e o tubo polínico. E essa novidade aí vai dar origem aos os primeiros que não dependem mais da água para reprodução. Então, lembrando que a pteridófita ainda depende da água para reprodução, ou seja, o sexo delas molhadinho. E com isso, a semente ela vai proteger esse embrião contra choque mecânico, contra desidratação, permitindo que essas plantas cheguem a outros locais. E vão ter o tubo polínico, onde vão produzir o grão de pólen, que esse, por sua vez, na gimnosperma, só é feito através do vento, ou seja, uma polinização anemófila. Beleza? Então, as gimnospermas, a partir daí, vão ter um órgão reprodutor visível. Por isso, ela faz parte das fanerógamas. Coisa que as pteridófitas tinham órgãos reprodutores não visíveis, escondidos. Por isso, criptógama. Então, criptógama, órgãos escondidos. Aí, subindo a evolução, vai surgir a novidade evolutiva, que é a flor e o fruto. Qual é a vantagem disso? A flor é mais chamativa do que os cones lá da gimnosperma. Então vão atrair animais. E esses animais vão ser novos polinizadores que vão ajudar nessa diversidade genética. Daí dá origem às angiospermas, que são as plantas mais diversificadas, mais evoluídas. E o fruto, por que o fruto ajuda? Na dispersão da semente. Isso cai muito no Enem. Beleza? Então, gimnosperma e angiosperma, fanerógama, como elas formam sementes, elas são espermatófitas. A partir das pteridófitas, gimnosperma e angiospermas são traqueófitas, porque formam vasos condutores. E as briófitas são avasculares, não têm vasos condutores. E todos esses 4 grupos pertencem ao reino Plantae. Muito cuidado nisso no Enem. Beleza? Vem comigo. E falando alguns termos técnicos na botânica, assim como a gente fez com a genética, o que é o termo cormófita? Vem de corno? Não. São plantas que possuem raiz, caule e folhas verdadeiros. Ou seja, quem são elas? Pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Beleza? As traqueófitas ou avasculares. Traqueófitas ou vasculares são plantas que possuem vasos condutores, xilema e floema. Quem são elas? Pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Criptógamas são plantas que não possuem flores, ou seja, que vão, na verdade, são plantas que possuem órgãos reprodutores escondidos, que cripto quer dizer escondido, gamas, órgão reprodutor. E fanerógamas são plantas que possuem órgãos reprodutores visíveis. Então, fanerógama, gimnosperma e angiosperma.
Criptógamo, Pteridiófitas, quase que não sai, Briófitas e Pteridófitas. Quem são as plantas sifonógramas? São plantas que formam tubo polínico. Quem são elas? Gimnosperma e Angiosperma, que vão produzir o grão de pólen. A sifonógrama não forma o tubo polínico. Espermatófitas, não está dizendo esperma, semente, fitoplantas, plantas que formam sementes. Então, por isso que o termo espermatozoide quer dizer semente, que acreditava que tinha dentro do órgão um embrião ou uma miniatura de um ser vivo. Por isso que espermatozoide, animal da semente. Beleza? Vamos que vamos! O seu ciclo de vida, no caso, é haplodiplobionte, ou também chamado de metagênese ou alternância de geração. Muito cuidado que isso aqui cai no Enem. Atenção! Então, ele vai ter uma fase de vida assexuada e uma fase de vida sexuada. Então, na sua fase de vida assexuada, ele é chamado de esporófito. Esporófito porque ele vai formar esporos. Então, esse esporófito ele é diploide, 2N, né? Par de cromossomos. Esse esporófito vai produzir os esporos através de que processo de divisão celular? Através da meiose, onde vai ocorrer a redução cromossômica, onde os esporos vão ser haploide. Então, esses esporos, através da mitose, vai formar o gametófito haploide pluricelular. Então, esse gametófito que é haploide é a fase de vida que é sexuada, que produz gameto, olha o nome. Então, os gametas aí, muito cuidado, nesse caso aí, ele é produzido não através da meiose, sim através da mitose, que vocês estão olhando aí no esquema. Então, a mitose vai formar os gametas, onde ocorre a fertilização ou fecundação, formando o zigoto 2N, e a partir da mitose, sucessiva mitose, vai formar um novo esporófito. Por isso, alternância de geração. E algumas plantas, a fase de vida permanente pode ser o esporófito ou pode ser o gametófito. E a passageira pode ser alternando, no caso, a efêmera ou passageira. Beleza? Vamos que vamos! Aqui foi a nossa aula de hoje, onde nós introduzimos a botânica, falando da evolução, características e falando um pouco do seu ciclo de vida. Espero que vocês gostaram dessa primeira aula, tá? Não esqueça de comentar lá nos comentários, colocar a sua sugestão, colocar o seu elogio, que nós vamos estar lá para responder e dar o coraçãozinho. Não esqueça que para você, um Cezão do Carvalhão e um beijo no seu coração.